As escrituras é interpretada fácil de entender. Livro histórico de Juízes, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 40. O contexto da palavra, o anjo fala com Gideão. O versículo 1. O povo de Israel pecou contra o Pai Eterno Yahweh, o Criador do céu e da terra. Por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Versículo 2. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas, em outros lugares, seguros nas montanhas. Por quê? Os medianitas eram mais fortes do que eles. Versículo 3. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os malequitas e os povos do deserto atacavam. Versículo 4. Acampava na terra e destruía as suas colheitas e até o sul, perto de Gaza, e não deixava nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Versículo 5. Chegava com seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como o gafanhoto. E ele e seus camelos era tanto que nem dava para contar. Vinha para destruir a terra. Versículo 6. O povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro ao Pai Eterno, Criador do céu e da terra. Versículo 7. Quando eles oraram ao Pai Eterno por causa dos medianitas. Versículo 8. Ele mandou um profeta que ele diz: assim diz o Pai Eterno, Criador do céu e da terra e de todas as coisas de Israel. Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Versículo 9. Eu os livrei dos egípcios, dos que lutaram contra vocês. Aqui nessa terra eu expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Versículo 10. Eu disse que sou o Pai Eterno, Criador do céu e da terra de vocês, que vocês não deviam adorar as imagens de esculturas, os deuses dos amorreus, que vivia nessa terra. Mas vocês quiseram me ouvir. Vocês não quiseram nem deu preço à minha palavra. Versículo 11. Então o anjo do Pai Eterno veio e sentou debaixo de um carvalho, por nome de Arve, que havia perto do povoado de Ofra. Essa árvore, por nome de carvalho, pertencia a Joas, que era da família de Abiezer. O seu filho Gedeão estava batendo trigo no tanque de pisar uva, o escondido para que os medianitas não encontrassem. Versículo 12. Então o anjo do Pai Eterno apareceu a ele e disse: você é corajoso, Gideão. O Pai Eterno está com você, Gideão.
Versículo 13. Aí Gedeão respondeu: Ué, se o Pai eterno, Criador do céu e da terra, está com o nosso povo, e por que está acontecendo tudo isso com a gente então? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Pai eterno costumava fazer quando nós trouxe do Egito? E eles abandonou e nós entregou os medianitas. Versículo 14. Então o Pai eterno, Criador do céu e da terra, de todas as coisas com seu poder, ordenou a Gedeão: Gedeão, vá com toda a sua força, livre o povo de Israel dos medianitas. Só eu é quem estou mandando você, Gedeão. Vá. Versículo 15. Gedeão respondeu: Ah, Pai eterno, Criador do céu e da terra, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da família, da minha família. Versículo 16. Mas o Pai eterno disse: Você, Gedeão, pode fazer isso, porque eu ajudarei você, Gedeão, esmagará todos os medianitas, como se ele fosse um só homem. Versículo 17. Gedeão respondeu: Ah, se está contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. Versículo 18. E por favor, não vá embora, até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse o Pai eterno. Versículo 19. Então Gedeão entrou sozinho e um cabrito e fez pão e sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha de trigo. E pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela e livrou tudo e entregou ao anjo do Pai eterno que estava debaixo da árvore. Versículo 19 de novo. Então Gedeão entrou, cozinhou um cabrito, fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha de trigo, e pôs a comida numa cesta e pôs o caldo da carne numa panela. E levou tudo e entregou ao anjo do Pai eterno, que estava debaixo da árvore do carvalho. Versículo 20. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nesta pedra, e derrama caldo em cima. Gedeão fez o que ele mandou. Versículo 21. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu o fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Versículo 22. Aí Gedeão compreendeu que era mesmo o anjo do Pai eterno, que ele tinha visto, e disse, apavorado: ai de mim, o Pai eterno, meu Criador do céu e da terra, eu vi o anjo do Pai eterno face a face. Versículo 23.
Mas o Pai eterno, Criador do céu e da terra, respondeu: Gideão, não fica com medo. Tudo está bem, você não morrerá, Gideão. Versículo 24. Gideão construiu ali um altar para o Pai eterno, o Criador do céu e da terra, o Iau, e chamou o Pai eterno é a paz, até o dia de hoje. Esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Versículo 25. Naquela noite, o Pai eterno disse a Gideão: leva o touro que pertence ao seu pai e outro touro de 7 anos e derruba o altar das imagens de escultura do Deus de Baal, que é do seu pai, e também o poste, o ídolo, a imagem que está ao seu lado. Versículo 26. Nesse lugar, ao alto, seguro, faça para o Pai eterno, seu Criador, um altar de pedra, bem arrumadas. Depois pega o segundo touro e a madeira do poste, e arrancando e queimando tudo no altar como sacrifício. Versículo 26 de novo. Nesse lugar alto, seguro, faça para o Pai eterno, Criador do céu e da terra, um altar de pedra, bem arrumadas. Depois pega o segundo touro e a madeira do poste, arrancado, queima tudo no altar como sacrifício. Versículo 27. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Pai eterno tinha dito, porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. Versículo 28. E de madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal, o poste de ídolo, a imagem de escultura, derrubado, e o segundo touro queimado no altar, que tinha sido construído ali. Versículo 29. E perguntava: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joas. Versículo 30. Então disseram a Joas, pai de Gideão: Joas, traga o seu filho Gideão aqui para ser morto. Por quê? Ele derrubou o altar de Baal e o poste de ídolo. Isso não é coisa de fazer, não. Versículo 21. Mas Joas, pai de Gideão, disse a todos que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defende. O altar dele é que foi derrubado. Aonde você está com a cabeça? Versículo 32. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, pois Joas tinha dito que Baal mesmo se defenda o altar dele em quem foi derrubado. Versículo 33. Então todos os medianitas, os malequitas, os povos do deserto
e se ajuntaram e atravessaram o rio Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. Versículo 34. E o Espírito do Pai Eterno dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de família de Abiezer foram juntar-se a ele. Versículo 35. Gideão enviou também mensageiro para chamar os homens da tribo de Manassés, de Asser, de Zebulon, de Naphtali. E ele também focaram se juntar a ele. Versículo 36. Então Gideão disse: Ó Pai eterno, Criador do céu e da terra, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Versículo 37. Pois bem, eu vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã, o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. Versículo 37 de novo. Pois bem, Gideão pôs uma prova diante do Pai Eterno, dizendo: eu vou pôr um pouco de lã no lugar onde batemos o trigo. Se de manhã as lãs de carneiro tiver molhada, somente a lã, e o chão em volta da lã de carneiro estiver seco, então poderia ficar certo de que tu realmente me usará para libertar Israel. Versículo 38. E o que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, pegou o pedaço de lã de carneiro, espremeu a lã, e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Versículo 38 de novo. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou de madrugada, pegou um pedaço de lã de carneiro, espremeu a lã, e da lã saiu água, que deu para encher uma tigela d'água. Versículo 39. Então ele pediu ao Pai Eterno: não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã de carneiro. Que dessa vez a lã de carneiro fica seca, e que haja orvalho somente no chão em volta do pedaço de lã de carneiro. Versículo 40 para terminar. E o Pai Eterno fez isso naquela noite, e a lã de carneiro ficou seca, e o chão em volta da lã de carneiro ficou coberto de orvalho, molhado e ensopado, e a lã de carneiro ficou seca. Este foi o livro histórico do livro de Juízes, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 40. Os 7 livros
do Velho Testamento. As Escrituras é Bíblia fácil de entender, interpretada fácil de entender, sem ágil explicação. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, dá sabedoria e entendimento para entender a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Pai eterno, para que nós colocamos essa palavra no fundo do coração, para que nós podamos meditar nela dia e noite, para a nossa salvação, através de crer na palavra e também que haja obediência da palavra do Pai eterno. Uma boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai eterno, se Ele quiser. Shalom.